com você. Obrigado, Ronaldo. Boa noite a todos. Olha, o Brasil fechou hoje as portas para 6 países africanos numa tentativa de barrar a entrada da variante Ômicron da Covid-19. Segundo a ONU, evidências preliminares sugerem uma alta no risco de reinfecção com essa cepa, comparada às outras versões do coronavírus. Enquanto os estudos ocorrem no mundo todo, especialistas pedem mais compromisso com a vacinação. Os países onde há mais casos registrados são exatamente os com menores índices de população imunizada. Por uma questão de segurança, a partir desta segunda-feira, o Brasil fechou as fronteiras com países sul-africanos. A Secretaria da Saúde do Ceará informou que não há registros de casos da nova variante no estado até o momento. Mas como a situação foi considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde, todos os cuidados precisam ser redobrados no momento. E quanto ao trânsito dessas variantes nas regiões, vai haver o trânsito de coronavírus. As pessoas que transitam, que podem fazer o trânsito de vírus, elas têm que chegar na região, têm que chegar com um SUAB negativo, têm que chegar com a carteira de vacinação em dia e tem que ter os cuidados. Se ele vem de uma zona que provavelmente tem uma cepa mais valente, elas têm que fazer quarentena. O cenário atual acendeu um sinal de alerta aos profissionais da saúde do estado do Ceará. O Conselho Regional de Enfermagem emitiu até um comunicado oficial à categoria e à população como um todo, alertando sobre os cuidados que devem ser mantidos neste momento. O Ceará é um dos estados que está mais avançado na vacinação e ainda assim nós estamos com apenas 62% de população vacinada. Então, existem pessoas que não querem se vacinar por motivos ideológicos e isso faz com que toda uma sociedade fique prejudicada. Vale lembrar que as mutações do vírus surgem porque nem toda a população está vacinada. O Omicron surgiu na África, onde tem talvez a probabilidade, a percentual de vacinação não chega nem a 30% da população. O fato é que, enquanto isso, quanto mais gente vacinado, quanto mais gente tiver cuidado de não se contaminar, de usar máscara, evitar as aglomerações, a gente tem que continuar. Veja agora outros destaques da edição. Praia do Futuro registra 29 afogamentos no fim de semana. E vídeo mostra o momento em que motociclista é atingido por placa de metal que despencou de caminhão em Juazeiro do Norte. Academias, teatros e cinemas voltam a funcionar com 100% da capacidade no Ceará. E como a atividade que virou moda em Fortaleza está aumentando os atendimentos nos consultórios médicos e de fisioterapia. O Jornal da Cidade está no ar. Academias, teatros e cinemas estão autorizados a funcionar com 100% da capacidade no Ceará. Mas, claro, com a exigência do cartão de vacinação. Entre um aparelho e outro, o cuidado de higienizar tudo. Essa é uma das recomendações passadas aos alunos. Revezar as máquinas, higienizar antes e pós o uso. Sempre orientamos a se vacinar, estar com as vacinas em dia. Na última sexta-feira, o governador Camilo Santana anunciou que academias podem voltar a atender com 100% da capacidade, desde que os frequentadores apresentem o comprovante vacinal. Os alunos aprovaram a medida. Traz para a gente um pouco mais de segurança, né, e tranquilidade, apesar de que eu acho que não deve ser descartado ainda, né, o uso da máscara é muito importante. Eu, na minha idade, 62 anos, a gente precisa ter cuidado redobrado. Eu acho corretíssimo. A gente não sabe o que é que vem na terceira onda. Nesta academia, o passaporte vacinal ainda não é exigido. Por enquanto, eles estão operando com capacidade reduzida. A gente está seguindo todas as normas de regulamentação, né, que o governo do estado determinou. Normas de distanciamento social, utilização de álcool em gel, fazendo a limpeza diária dos locais, das máquinas, né? Então a gente continua seguindo essas normas, independente dessa capacidade mais elevada, só que a gente prefere ainda permanecer das normas que a gente estava anteriormente. Além das academias, cinemas e teatros também vão poder voltar a operar com 100% da capacidade. Mas antes de entrar, é necessário mostrar o comprovante do esquema vacinal completo. Essa é uma forma de reduzir a contaminação pelo coronavírus e garantir uma sessão mais tranquila a todos os visitantes. Mesmo sem restrições
restrição de quantidade de pessoas e com imunização completa, o uso de máscara nesses ambientes é obrigatório. Em março de 2020, a gente fechou pela primeira vez, passou um longo tempo experimentando programações virtuais, até que em outubro de 2020 a gente retomou com 30% da capacidade, a exigência de uso de máscara, aferição de temperatura, uma série de protocolos de biossegurança, agora podendo ocupar 100% da capacidade da sala, com a exigência do passaporte vacinal. E a partir de hoje, o candidato que perdeu o Enem por problemas logísticos ou por doenças infecto-contagiosas, como a Covid-19, já pode pedir a reaplicação da prova. É tudo online e você pode acessar os links apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da tela. O prazo vai até o dia 3 de dezembro, sexta-feira agora. Será preciso enviar um documento para comprovar o motivo dessa solicitação. O gabarito oficial e os cadernos de questões serão divulgados pelo INEP até quarta-feira agora, 1º de dezembro. Ontem foi o segundo dia de provas do Enem e a não abordagem do tema Covid-19 chamou a atenção dos estudantes. O Carlos Henrique Costa esteve em um dos locais onde o exame foi aplicado aqui em Fortaleza. Marcos chegou muito cedo, se bem que depois que decidiu retomar os estudos, ele não quer perder um minuto sequer. O sonho dele é cursar Ciências Contábeis. Porque com o advento da pandemia, não só arrefeceu muito esse ânimo de querer fazer o exame do ensino médio, como também consoante a outros problemas que a gente adquiriu durante a pandemia, né? Tanto na base social como na base de saúde também, né? Mas eu sou aquela pessoa que eu sou muito perseverante, eu não desisto facilmente. Os portões para o exame abriram pontualmente meio-dia em todo o país. Quem estava preparado estava feliz, aproveitando para sorrir para a vida, ou até tomar uma água. O Ian aproveitou o dia para tentar ganhar uma grana. Foi um pouquinho difícil, né? Porque geralmente o pessoal compra mais outros chocolates, assim, marcas mais caras, entende? Eu acho que é porque o meu público é mais gente jovem, que geralmente eu já abordo pessoas que no caso são idosas também, que geralmente não compram. Neste segundo dia de prova, os estudantes tiveram pela frente 90 questões de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Para quem soube aproveitar bem esse período de preparação, este aqui era um momento de tranquilidade. O João garante que fez uma boa preparação. Estou indeciso, é doido, é muita área, entendeu? Estamos aqui, ver se consegue pelo menos 50% de desconto da bolsa. E para quem perdeu a hora ou até esqueceu algum documento, fica para o ano que vem. Quem já está na universidade em busca de estágio, fica atento às vagas que foram abertas na SEMASSE, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, para as cidades de Fortaleza, Sobral e Crato. A gente colocou aqui no telão. Olha só, são 4 oportunidades para os estudantes de Geografia ou Ciências Ambientais, 3 para Direito e mais 3 para Administração ou Ciências Contábeis, 2 para Jornalismo, 1 para Biologia, Engenharia Civil e Engenharia de Pesca e Engenharia Química. Para Agronomia, 1 vaga também para quem está cursando Química, Redes de Computadores, Ciências da Computação, Sistema de Informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Mais 1 oportunidade para Administração ou Recursos Humanos, Geografia, Engenharia Civil ou Tecnologia de Saneamento Ambiental e Engenharia Ambiental, Agronomia, Engenharia Civil ou Tecnologia em Construção de Edifício. A bolsa será de R$ 671 mais auxílio transporte. As inscrições vão até às 5 da tarde do dia 9 de dezembro pelo site do órgão. Outras informações sobre o processo seletivo, como o perfil dos estudantes que podem participar e o esquema de trabalho, estão no nosso portal de notícias, o gcmais.com.br. E os jovens de 16 e 17 anos estão sendo estimulados ao longo da Semana do Eleitor, que vai até o dia 3 de dezembro, a tirar o título. Um processo rápido e todo online, nem precisa sair de casa. Em 2022, os eleitores escolhem novos representantes nas urnas, mas só é possível exercer este direito se o cidadão tiver o título de eleitor. Para maiores de 18 anos, o documento é obrigatório, mas para quem tem 16 e 17 anos, o voto é facultativo. Durante a Semana do Jovem Eleitor, os adolescentes são estimulados a se tornarem votantes. Para tirar o primeiro título, o adolescente nem precisa vir até uma central de atendimento como esta aqui. Basta separar os documentos, como é o caso da carteira de identidade e do comprovante de endereço. O processo hoje é tão simplificado
que nem mesmo a biometria, neste momento de pandemia, é uma obrigatoriedade para que o jovem passe a escolher os seus próprios representantes. Basta acessar o site do TRE Ceará, acessar a aba E-Título e preencher os dados, colocando fotos e documentação. Então é muito simples. Quem tem menos de 18 anos nem precisa ter o documento físico, porque pode votar apenas com o e-título. Facinho. E o processo para deficientes físicos tirarem a carteira de habilitação é um pouco diferente, mas está em expansão no estado. Já chegou ao interior. O Detran é que ainda não tem veículos adaptados e as provas precisam ser feitas nos carros do aluno ou da própria autoescola. Foi a poliomielite que fez a Rocileide perder o movimento das pernas quando ainda era criança. Mas a deficiência não impediu a professora de colocar em prática o sonho de dirigir. E olha ela aí praticando. Hoje, aos 58 anos, se prepara para finalmente tirar a carteira nacional de habilitação. É um sonho, né? Mas hoje, no tempo de hoje, 2021, é uma necessidade, né? Eu já tentei, né, anos anteriores, mas não tinha a tecnologia que hoje tem os carros, né? No entanto, a gente tem aquela barreira de que o teto para a compra do carro, né, foi tirado. O sonho de Rocileide é o mesmo de muitas pessoas com mobilidade reduzida. Mas para sair dirigindo pelas ruas de maneira segura, o veículo precisa de várias adaptações que se adequam a cada tipo de deficiência. Neste carro, por exemplo, acelerador e freio são acionados ao lado do volante. Se necessário, os mesmos instrumentos podem ser acionados pelo pé esquerdo. O Germano acompanha atento o manuseio dos itens adaptados. Ele é um dos profissionais capacitados para dar aulas a esses alunos especiais. Essas pessoas com necessidades especiais, elas são capazes, ela pode ser inclusa na sociedade através da sua habilitação. Então, o cadeirante, pessoas com paralisias, pode tirar sua carteira. O presidente do Sindicato das Autoescolas do Ceará diz que o número de veículos adaptados ainda é pequeno, mas ressalta o avanço na assistência a esse público, já que o serviço chegou ao interior do estado. Hoje eu já tenho autoescola no interior do estado, que é Juazeiro do Norte, e antes só tinha na capital. Hoje nós temos um percentual grande, né, de deficiente físico que querem tirar a CNH e não sabiam, né, que existe esse serviço. Ao todo, 52 tipos de deficiência são aceitos no processo da CNH especial, que, segundo o Detran, possui diferenças apenas no início, quando é necessária uma perícia, e no final, já que ao invés de um, o candidato é acompanhado por 2 examinadores. O órgão não possui carro adaptado. Por isso, as provas são feitas no veículo da própria autoescola ou do aluno. A pessoa que possua deficiência física, ela só vai ter uma mudança no seu processo no início e no fim. No início, quando ele for fazer o seu primeiro exame médico, ele vai ser atestado que possua uma deficiência física. O médico do exame médico vai encaminhá-lo para uma perícia específica e nessa perícia será constatada o grau de deficiência e a limitação que essa deficiência impõe, a fim de que ele possa informar qual tipo de veículo deva ser adaptado às condições desse aluno. Benedito não possui a perna esquerda, porém não desistiu de ter a tão sonhada liberdade. Na manhã desta segunda-feira, conseguiu a CNH que tanto queria. Graças a Deus, depois de muitos anos de superação e buscando esse sonho, hoje eu consegui, deu tudo certo. Em instantes, as novidades sobre o assassinato de mãe e filha em Acaraú, na região norte do estado. Veja também, placa de metal despenca de caminhão e mata mototaxista em Juazeiro do Norte, no Cariri. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia.
pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Quando você segue as redes sociais do Grupo Cidade, é possível conferir conteúdos exclusivos diariamente. Então acesse agora o nosso Twitter, @Grupo Cidade CE. O nosso Instagram, @Grupo Cidade Oficial. E o nosso link, Grupo Cidade de Comunicação. Fique junto com a gente todos os dias, o dia todo. JC de volta com novas informações sobre o assassinato de mãe e filha na cidade de Acaraú, região norte do estado. 72 horas antes do crime, o suspeito, que é ex-companheiro da vítima mais nova, recebeu medida protetiva que o impedia de se aproximar da mulher. Ana Flávia Bezerra, está no nosso link ao vivo hoje. Boa noite para você. Essa determinação não conseguiu impedir que o crime fosse feito, né? Fosse realizado. É isso, viu, Bianca? Boa noite a você e a todos que assistem ao JC. Infelizmente, não conseguiu impedir, Bianca, os crimes, porque mesmo com essa medida protetiva, o Valdian de Souza Melgaço, de 29 anos, matou a ex-companheira, a enfermeira Kelly Veríssimo, a qual ele tinha aí 2 filhos, e também assassinou a ex-sogra, a professora Maria de Jesus, de 47 anos. Esses crimes, além, também de ter ferido aí a golpes de faca o ex-sogro. Esses crimes, Bianca, aconteceram ontem, no domingo, no município de Acaraú, aqui no Ceará, que, segundo a polícia, o suspeito ele teria invadido a casa dos pais da ex-companheira durante a madrugada e foi até o quarto onde ela dormia com um dos filhos do casal. E lá nessa residência ele cometeu aí esse duplo homicídio, além de ter ferido a faca o ex-sogro. Ele já foi preso, foi preso em flagrante e vai responder, melhor dizendo, pelo crime de duplo feminicídio e também por lesão corporal. Eu volto com você, Bianca. Obrigada, Ana Flávia. Bom, em Sobral, na região norte, mais um acidente envolvendo o VLT. As informações são do portal Sobral Online. Jonas Deison, boa noite.
Olá, Bianca. Na manhã desta segunda-feira, aqui em Sobral, na região norte do estado do Ceará, um acidente de trânsito envolvendo um veículo leve sobre trilhos deixou o trânsito parado no bairro do Junco, aqui na cidade, em frente ao Instituto Médico Legal de Sobral. Em nota, o Metrofor informou que a linha norte do VLT de Sobral opera normalmente nesse momento após a ocorrência na manhã de hoje. O condutor do VLT precisou acionar os freios ao ver o homem se posicionando sobre os trilhos na Avenida John Sanford, em Sobral. Por estar saindo de uma estação, o trem estava em velocidade baixa. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, o homem foi resgatado com vida e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia. Jonas Deison, de Sobral, na região norte do estado do Ceará, para o Jornal da Cidade. Certo, Jonas. O Metrofor confirmou essa informação, viu? Disse em nota que o trem estava realmente em baixa velocidade e que o condutor conseguiu acionar os freios. A linha foi liberada para circulação às 9 horas da manhã. Agora, o vídeo que mostra o exato momento em que uma placa de metal despencou de um caminhão e matou o mototaxista na cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Hugo de Leon, boa noite. Olá, boa noite, Bianca. Boa noite para todo mundo. O acidente aconteceu na Avenida Paizinho Sabiá, no bairro Tiradentes. Alain Alves Ernesto, de 41 anos de idade, passava de moto pelo local quando foi atingido pela placa metálica. O reboque estava estacionado com um parque de diversões desmontado quando a estrutura se desprendeu. A vítima foi atingida. No momento, passava um motorista que parou o carro, deu marcha ré, prestou socorro. O SAMU também foi acionado. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Cariri, mas morreu pouco tempo depois. Na manhã de hoje, o responsável pelo parque de diversões esteve na delegacia de Juazeiro, espontaneamente prestou esclarecimentos. A Polícia Civil de Juazeiro do Norte investiga o caso. Hugo de Leon, para o Jornal da Cidade. Bianca. Obrigada, Hugo. E o Corpo de Bombeiros realizou 29 resgates de pessoas que estavam se afogando no Mar da Praia do Futuro, em Fortaleza, neste fim de semana. Amanda Abdala. Foram 20 cearenses e 9 turistas de Minas Gerais, Pernambuco e Goiás. Não houveram mortes. Esse número, considerado alto pela corporação, é consequência de uma combinação de 3 fatores: maré mais alta, corrente de retorno, ou seja, a força que puxa a água da costa para o mar, e o maior fluxo de visitantes. Os bombeiros orientam que os banhistas fiquem atentos às placas de sinalização de riscos. Não entrem na água após ingerirem bebida alcoólica e nunca deixem crianças desacompanhadas no mar. Amanda Abdala para o Jornal da Cidade. A gente volta a falar com a Ana Flávia Bezerra, que traz informações sobre um assalto a um motorista no bairro Aldeota, aqui em Fortaleza. Ele teve o carro levado pelo criminoso. Ana, onde é que foi essa ocorrência? Fala pra gente. Bianca, essa ocorrência foi ali no cruzamento das avenidas Rui Barbosa com João Carvalho e o proprietário, o motorista, teve sim aí o carro tomado de assalto. Olha, segundo a polícia, isso não é nenhuma novidade, mas as pessoas precisam ficar atentas porque é uma nova espécie aí de golpe que os criminosos estão aplicando. Como é que eles fazem? Eles batem na traseira dos veículos e quando o motorista desce, que foi o que aconteceu nesse caso, ele já foi aí, Bianca, surpreendido por 3 homens armados, que simularam essa batida, e quando o motorista desceu para ver qual teria sido a avaria provocada no carro dele, ele já foi surpreendido por esses 3 homens armados que anunciaram o assalto. E o pior de tudo isso, minha gente, eles colocaram a vítima no banco traseiro e saíram com essa vítima pela cidade de Fortaleza praticando aí alguns assaltos, mas felizmente o carro foi recuperado e principalmente, a vítima logo em seguida aí foi libertada pelos criminosos. Eu volto com você, Bianca. Tá certo, Ana. A imagem, inclusive, serve de alerta para os motoristas aqui de Fortaleza, Essa forma aí, que os criminosos estão agindo agora. Obrigada, Ana, mais uma vez. E o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pediu o embargo das obras do Centro de Gastronomia da Sabiaguaba, aqui em Fortaleza. O órgão afirma que há sítios arqueológicos no local das construções e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, responsável pela execução do projeto, não solicitou a licença ambiental junto ao Instituto. A falta do documento só foi percebida após uma denúncia recebida por e-mail. Caso o embargo não seja cumprido, o IPHAN vai entrar com uma ação
junto ao Ministério Público Federal. A SERMA informou por meio de nota que o ofício ainda não chegou às mãos do secretário Arthur Bruno. O número de casos de dengue voltou a subir em Fortaleza, mais que o dobro se comparado ao mesmo período do ano passado. Prova disso é a movimentação de pacientes com sintomas da doença nas unidades de saúde. Os primeiros sintomas foram manchas pelo corpo. Emily até achou que poderia ser uma alergia, mas quando foi ao médico, descobriu que estava com dengue. Os meus primeiros sintomas foram as manchas na pele. Na verdade, eu até tinha confundido com uma alergia. Então, tomei um antialérgico, mas não melhorou. Começaram a aparecer aqueles micropontinhos vermelhos que são típicos da dengue. Então, eu fui ao médico, me consultei e ele falou que era dengue, realmente. Pode até ter havido a impressão de que o número de casos diminuiu, mas este ano as UPAs estaduais em Fortaleza viram uma explosão de diagnósticos positivos. Só em julho foram realizados 2.356 atendimentos de pessoas com a doença. A unidade do bairro José Walter foi uma das mais procuradas. A gente notou um aumento importante, um aumento que dobrou o número de casos de dengue do ano passado para cá, mesmo sem o período chuvoso, procura dos pacientes nas unidades de pronto atendimento e aumento também das internações dos casos de dengue. Só nas unidades de pronto atendimento do estado, 321 pacientes receberam diagnóstico positivo para dengue no último mês de outubro. O número é mais que o dobro do mesmo período do ano passado, quando só 130 casos da doença foram registrados. O aumento pode estar relacionado à diminuição de casos de Covid, já que muita gente evitava procurar as unidades de saúde. O aumento surpreende também pela distância do período chuvoso, quando os riscos de proliferação do mosquito Aedes aegypti aumentam. É preciso redobrar os cuidados. Cuidados básicos para a prevenção da dengue, É realmente manter as caixas d'água fechadas, evitar que realmente lixo fique espalhado pela casa, os vasinhos de planta sempre ter areia, para evitar que o mosquito se prolifere, Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti transmite zika e chikungunya. E só em 2021 foi responsável por 209 mortes no país, 13 delas aqui no Ceará. Emily sabe que não dá para impedir todos os focos, mas entende que cada um precisa fazer a sua parte. É sempre, sim, muito importante cuidar do nosso quintal, da nossa casa, da limpeza, para evitar todas essas doenças. Ainda falando em saúde, você está bebendo mais água nos últimos dias? E reforçando o protetor solar, hein? É que em Fortaleza está fazendo um calorão fora do normal. Ô calor! Tenho certeza que você hoje já disse essa frase pelo menos uma vez. Na realidade, o clima por aqui tá assim, um sol para cada cabeça. Tá muito quente, não é só hoje não. Todo dia de manhã, 10 horas, 11 horas, meio-dia, horrível. O BR-Obró é o nome popular dado aqui no Ceará para o período de setembro a dezembro. E, historicamente, este é o período mais quente do ano. No dia a dia, temos percebido, não apenas no interior do estado, mas também próximo ao litoral, que as tardes têm ficado muito quentes. Em Crateús, a temperatura chegou a 36,7 graus Celsius no dia 28 de novembro, 1 grau acima do esperado para o período. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, não é recomendado ficar exposto ao sol ou praticar atividade física quando a umidade relativa do ar é inferior a 30%. Nestes casos, a hidratação com água ou suco natural é essencial. Em adultos, 2 litros por dia, mas em crianças e idosos, essa quantidade pode ser observada e ser oferecida de forma regular ao longo do dia. É importante também manter a hidratação da pele, uma vez que há uma maior perda por parte da pele de água para o meio ambiente. Vamos de futebol. O Fortaleza está a uma vitória de assegurar vaga na pré-Libertadores. E ela pode sair nesta sexta, em casa, na Arena Castelão, diante do Juventude. Mais de 16 mil torcedores já garantiram ingresso para essa partida que teve o horário alterado das 7 para as 9 da noite, a pedido da direção do clube. E o Ceará embarcou hoje à tarde para o Rio de Janeiro, onde vai enfrentar amanhã o Flamengo, no Maracanã. O técnico Thiago Nunes terá Messias de volta ao time, liberado pelo departamento médico, mas não poderá contar com Gabriel Dias, Vina e Eric, que estão lesionados.
E o Flamengo, na véspera do jogo contra o Ceará, anunciou a demissão do técnico Renato Gaúcho. Sendo assim, o time será comandado amanhã por Maurício Souza, ex-treinador do Sub-20, que ocupava cargo de auxiliar técnico na comissão de Renato Gaúcho. O beach tênis virou moda em Fortaleza, mas está aumentando o número de pacientes nas clínicas médicas e de fisioterapia. Você sabe por quê? Veja na reportagem de Natália Campos. O beach tênis virou mania por aqui. Já são várias quadras espalhadas pela cidade e pessoas de todas as idades com as raquetes nas mãos. É muito bom, porque é um momento que a gente realmente relaxa, a gente consegue jogar, se sentir realmente mais leve, estimulando hábitos mais saudáveis, né? Eu treino de manhã, então eu passo o resto do dia disposta. O esporte traz vários benefícios para a saúde do corpo e da mente de quem pratica. Mas para praticar o beach tênis de forma segura, também é preciso tomar alguns cuidados. Os cuidados são os cuidados de qualquer atividade física que a gente sempre faz. Então, alongamento, um bom aquecimento antes. A gente ainda não jogou hoje, então a gente estava ali aquecendo a musculatura para evitar esse tipo de lesão. E todos esses cuidados são essenciais porque no beach tênis o jogador movimenta muito o quadril. E se isso for feito sem o preparo adequado, ele pode desenvolver uma doença conhecida como pubalgia. A pubalgia é bem mais comum do que muita gente imagina. A dor na região da virilha e entre a parte interna das coxas impossibilita a pessoa de fazer movimentos simples no dia a dia. A pubalgia é uma doença bem comum, principalmente a quem pratica esportes que exige muito dessa musculatura pélvica, né? Região da virilha, região inguinal. A pubalgia é bem mais comum entre os jogadores de futebol, principalmente os amadores. Brandon participava dos rachas com os amigos pelo menos 3 vezes na semana, até que descobriu que estava com pubalgia. Geralmente sente aquela pontadinha, principalmente no movimento do chute ou do passe, quando vai dar aquela dividida. É muito comum sentir primeiramente a fisgada. O fisioterapeuta explica que a pubalgia é desencadeada através de impactos constantes nesta parte do corpo. O pubis é um osso que fica situado nessa região da virilha, essa região inguinal, né, onde existem algumas inserções musculares, são várias inserções musculares. Então, a ação muscular específica de uma musculatura que insere no pubis, isso pode gerar um processo inflamatório. O tratamento de fisioterapia é indispensável para que o paciente volte a realizar movimentos sem dor. O gesto esportivo relacionado com a deficiência da musculatura do indivíduo faz com que tudo isso tenha um grande desafio. Então precisamos ter um planejamento para reverter esse processo. A melhor forma de prevenir a pubalgia é fortalecendo a musculatura dessa região. É por isso que os atletas de fim de semana precisam ter muito cuidado para não exagerar na prática das atividades físicas sem o preparo adequado. O fortalecimento muscular dessa região pélvica, né, do core, ele é muito importante. A gente precisa saber e identificar quais essas musculaturas que estão frágeis ou então quais musculaturas estão encurtadas, sem flexibilidade e a partir daí tentar criar um equilíbrio muscular para estabilizar todo esse processo. A pandemia afetou nossas vidas de várias formas, não é verdade? Afetou inclusive a realização de casamentos. O número de matrimônios caiu do ano passado para cá e chegou ao menor patamar desde 2013. Foi uma celebração dos sonhos da Camila. Ela e o Gabriel se conheceram há 3 anos, mas o pedido de casamento veio no último mês de abril. Desde então, foi só preparativo. Desde o pedido, o casal não pensou em adiar e muito menos cancelar a cerimônia. Tudo estava certo mesmo para acontecer no último sábado. 21 de abril, Gabriel me pediu em casamento. E aí, quando nós somos de uma comunidade, nós somos da comunidade católica Shalom, e a gente vive um processo todo diferenciado, né? Não é comum, não é aquela coisa de que a gente namora e a gente resolveu casar e ele me pede em casamento por vontade própria. Não é assim, né? A gente vive todo um processo diferente. A gente pede a permissão da comunidade, a gente reza e à luz de Deus mesmo a gente vai decidindo tudo e discernindo tudo. E aí, quando a gente pediu, a comunidade, né, a gente já pediu nessa data, né, o 27 de novembro. Felizmente, o casamento aconteceu, porém,
Muitos foram adiados e até mesmo cancelados durante a pandemia. A partir de março do ano passado, os números começaram a despencar. De abril a julho, a redução foi de 70% em comparação com o mesmo período de 2019. Em julho, começou a recuperação. O ano fechou com 30.153 casamentos realizados no estado, segundo o IBGE. Em novembro, a quantidade de casamentos tem chamado a atenção de quem trabalha no setor. E ele já é considerado um novo maio, tradicional mês das noivas. Este aqui é um salão onde acontecem cerimônias num cartório no bairro Mucuripe, em Fortaleza. E aqui no local, o número de registros também impressiona em novembro. Em todo o estado, só este ano, até o último dia 18, foram realizados 22.828 registros de casamentos. Existe a expectativa de aumento, sim. Eu não tenho como afirmar que nós vamos superar o ano de 2019, porque nós ainda estamos em período de pandemia. Contrariando os números, olha aí o Felipe e a Tauana. O casal se conheceu há 3 anos e já sonhava com esse momento. Estamos há 3 anos de relacionamento, um pouquinho mais. Já moramos juntos há 2 anos e há 1 ano atrás pedi oficialmente minha esposa agora em casamento. Eles casaram em cerimônia restrita a familiares. Tauane é do sul do país e adotou o Ceará como sua nova casa, onde pretende escrever uma linda história ao lado do marido. A preparação foi muito gostosa, foi um momento assim muito maravilhoso. Normalmente a gente tem nervosismos, né, e tudo mais, mas realmente foi um momento muito feliz, uma conquista muito gostosa estar construindo isso e poder estar realizando isso, porque celebrar o amor é muito bom. Então eu realmente acredito que não pode ser adiado. E agora o momento Fé Comércio da semana. Quem é empreendedor do comércio sabe que, além de uma importante atividade econômica, o comércio faz parte da sua história. São experiências, oportunidades e sonhos que abrem portas para o futuro. Eu sou natural de Exu, Pernambuco, sou empresário aqui das lojas Casulo, estamos presentes em toda a região do Cariri. A minha primeira experiência com o comércio aconteceu por volta dos meus 10 anos de idade, quando meu pai saía para trabalhar na roça e eu ficava tomando conta daquela bodeguinha. E aí eu vim para a cidade estudar, tive a experiência de trabalhar no comércio local e senti que ali era onde eu me identificava. Comecei vendendo roupas em casa. Com o tempo, surgiu a necessidade da gente se estabelecer num ponto comercial. O nosso espaço era tão pequeno, mas os nossos sonhos eram muito grandes. Com o passar do tempo, a gente foi ampliando as unidades e hoje a gente está com 4 lojas aqui na região do Cariri. Também presente em todo o Brasil através do nosso e-commerce. Tendo uma presença digital muito mais forte, intensificando o nosso delivery, melhorando alguns processos. Nós chegamos onde chegamos graças à determinação, compromisso de uma equipe. E também a preferência dos nossos clientes, a fidelidade, a maneira como eles nos procuram recorrentemente. O comércio, para mim, ele é como um meio de transformação de sonhos em realidade. Não somente os meus sonhos, mas os sonhos de muitos. É por isso que onde tem uma empresa do comércio de bens, serviços e turismo, tem o Sistema Fê Comércio, representando o comércio, transformando vidas. A gente fica por aqui. Lembra você de acompanhar todo o conteúdo do Grupo Cidade de Comunicação no canal do GC+, no YouTube. Acesse agora mesmo e se inscreva. Está chegando o Jornal da Record e em seguida você assiste a série A Bíblia. Para encerrar, imagens aéreas do Cuca, do bairro Janguruçu, aqui em Fortaleza. É o drone do Grupo Cidade de Comunicação percorrendo os principais pontos da nossa capital.
Uma excelente noite e até amanhã. Tchau!